Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para dar desfecho àquela aula que nós iniciamos com análise do relevo brasileiro, né? Hoje nós vamos trabalhar com a classificação do relevo brasileiro e vamos abordar dois autores, dois geógrafos, né? Aziz Nassib Absaber e o outro Jurandir Ross. São dois critérios, dois grandes geógrafos, só que, né, dando bastante ênfase em algumas coisas. O Dr. Aziz Nassib Absaber, né, ele foi pioneiro da classificação do relevo brasileiro quando nós não tínhamos tantos recursos tecnológicos, né, como satélites tirando fotos, aviões sobrevoando tirando fotos, né, drones. Então, a Absaber lançou a sua classificação usando de recursos um pouco mais rudimentares, né? Ainda utilizando bastante a observação, a empiria. Claro que se valia de uma ou de outra foto aérea, né? Mas nada comparado a que teve acesso o Jurandir Ross. Então, sempre pensando a ciência, sempre importante destacar o trabalho dos pioneiros, porque é um trabalho árduo, porque é um trabalho que está no início, um trabalho para se fazer, certo? Então, quando você não tem nenhuma classificação, uma classificação muito precária, né? Então, você tem que começar basicamente ou literalmente do zero. Então, é um trabalho muito árduo. Então, nós vamos ver que na classificação do Absaber, né, nós vamos ter uma classificação um pouco mais simples, uma classificação com algumas imprecisões, né, coisa que a partir dos recursos que o Jurandir Ross teve acesso, ele conseguiu, né, contornar ou trazer mais precisão na classificação do relevo brasileiro. Então vamos lá, vamos ver o que nós estamos falando aqui. Veja aí, essa é a classificação do relevo brasileiro, década de 50 e 60, do Absaber. Então vejam que nós temos apenas duas unidades de relevo, planaltos e planícies. Ah, professor, tem serra, mas serra está dentro de planalto, certo? Serra está dentro da ideia do planalto. Então, aqui nós temos duas unidades de relevo, né? Uma planície seria uma superfície, como o nome já diz, plana, né? De 0 a 400 metros de altitude, né? Sem muitas oscilações. Pode ter dentro do continente, como pode ter fora, né? No litoral. E o planalto, que é um território, né? Acima de 500 metros, com uma superfície irregular, né? Com aclives e declives, né? Então, dentro do nosso continente. Então, o Brasil, um território formado, né, na sua grande maioria, por planaltos. Quais são as deficiências dessa classificação pensando atualmente? Então, né, nós vamos usar aqui uma área para a gente tentar explicar isso. Vamos pegar o Planalto Central. É uma gigantesca área, que vai desde a Bahia, passando por Minas, Goiás, Mato Grosso, né, Amazônia, Pará, uma gigantesca área. Nessa área aqui, né, o Absaber entendeu que toda essa área ela representa uma área de planalto. Mas quando a gente vai fazer uma análise mais detida, a gente vê que essa gigantesca área ela é uma área heterogênea. Ela vai ter áreas mais baixas, áreas mais altas, né? Então, é uma área, como o nome já diz, é heterogênea. Ela vai fazer vários elementos, várias paisagens vão estar presentes dentro dela. Então, né, ter isso tudo por uma unidade de relevo ou, né,
um tipo de relevo, que é o Planalto Central, né, para os nossos olhos hoje fica meio que impreciso, né? Então nós vamos ter áreas de diferentes altitudes, diferentes áreas geológicas, tanto no Planalto Central, como, por exemplo, que eu estou citando para vocês aqui no Planalto Meridional. Então percebam que o que ele entende por Planalto Meridional vai desde o Mato Grosso do Sul, passando por São Paulo, passando por Paraná e chegando até no Rio Grande do Sul. Então, como se fosse uma coisa só, né? Como se fosse uma paisagem só, né? O termo paisagem na geografia ele é bastante importante, né? Paisagem não é só aquilo que a gente tem no popular um cenário bonito, né? Paisagem pode ser qualquer, né, representação de uma área, né, a partir do nosso olhar. Então, nós vamos ter uma infinidade de paisagens, pensando o Planalto Central, pensando o Planalto Meridional, certo? Então, é igual aqui, achava-se que toda essa gigantesca área era uma área de planície. E isso a gente tem que desmistificar até hoje, certo? Nós vamos ver com o Jurandir Ross que isso não acontece. E quando vocês se depararem com o mapa do Jurandir Ross, você vai ver com a classificação do Jurandir Ross, você vai ver que ele vai usar de uma unidade de relevo a mais, que é a depressão, tá certo? Vamos analisar algumas classificações desse relevo do Absaber. No caso do Paraná, né? Para aqueles que têm interesse um dia em estudar na UEL, é importante vocês lembrarem disso, né? Que é a Universidade de Londrina, Estadual de Londrina. Nessa classificação do Absaber, entendia-se que no Paraná existiam 3 planaltos. O primeiro planalto, que é o planalto do litoral, que pega do litoral até o interior. Um segundo planalto intermediário, onde estaria Ponta Grossa. E um terceiro planalto, que pegaria de Guarapuava até o Rio Paraná. Então, a ideia é de 3 planaltos. Então, toda essa área do Paraná era entendida como uma área planáltica. No caso do Nordeste, do Planalto Complexo Nordestino, a mesma coisa. Entendia-se que existia aqui toda uma área, perpassando toda essa área do Nordeste, né, com um planalto, que é o Complexo Nordestino. Então, envolvendo o Borborema, envolvendo a Chapada do Araripe e a Serra do Ibiapaba, certo? Então, veja que aqui essa imagem e essa imagem também, ela vai mostrar as diferenças de estrutura geológica, né? Aqui cristalina, aqui sedimentar vulcânica, porque esse planalto é o que a gente chama de arenito. Então, veja a cor do arenito basáltico, que é esse capeamento de solo oriundo do vulcanismo. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui estrutura cristalina e aqui estrutura sedimentar, certo? Aqui também sedimentar. O Planalto Central. Então veja que variedade que é o Planalto Central. Nós vamos ter até algumas áreas mais planas, né? Aqui, ó, aqui e outras áreas mais altas, com chapadas, com serras, né? Mas áreas bastante planas, como nós temos aqui, né, mostrando para vocês. A planície amazônica. Vejam que, né, nesse corte nós vamos ter 2 planaltos, um do norte, que é bem residual, os dois são chamados hoje de residuais, né? O Planalto das Guianas, que é no norte, o Planalto Central, que é no sul, o Planalto Sul residual, ok? Então percebam que nem tudo aqui é planície, né? E você vai ter aqui essa área mais central, que é uma área de planície, certo? Então, terreno cristalino, terreno sedimentar. Então, toda essa área de bacia, né, é sedimentar, ok? Então, essa classificação do Ross, ela vai usar de novas tecnologias, imagens de satélite, né, vai usar
de um avião sobrevoando e disparando muitas fotos para poder perceber a oscilação do terreno. E a partir disso, nós vamos ter um aumento de 11 para 28 unidades de relevo, né? Então, situações, né, de diferentes lugares, diferentes relevos. E mais uma unidade básica de relevo, fora o planalto e a planície, nós vamos ter a depressão. Então vamos tentar aqui ver mais ou menos os tipos e os subtipos de relevo dentro dessa classificação do Ross. O que seria a depressão? A depressão é uma situação de relevo de superfície entre 100 a 500 metros de altitude. O que vai caracterizar a depressão? Uma suave inclinação. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, ó, uma suave inclinação, ok? Então, uma depressão não vai além de 500 metros, tá certo? O que é um planalto? É uma superfície irregular acima de 300, 500 metros. Então, é uma superfície com oscilações, com morros, com colinas, tá certo? Com serras, com chapadas, tá, ok? Então, esse é o planalto. A planície, né? É uma área plana, até 100 metros de altitude. E aqui a área de serras ou cristas. Nesse caso, são cristas. Então, a serra mesmo para valer é quando você vai ter, né, o terreno passando de 1000 metros de altitude, com elevações, com ascensões, com aclives e declives, né, mais, como poderia dizer um termo mais correto, quando você consegue perceber que ela inicia, ascende e ela descende, tá? Diferente de uma escarpa, como nós vamos ver aí. Então, nós vamos ver as cristas. Então são morros com pontas, são morros bastante altos, certo? Então, como a própria imagem nos diz aqui, ó, não se confunda com escarpa. Serra se sobe por um lado e se desce pelo lado oposto. A escarpa, você vai ter uma situação de área alta numa base superior. Então vamos pegar igual São Paulo. A cidade de São Paulo está numa situação como essa. São Paulo vai estar aqui no alto do Planalto Paulistano. Aí você vai ter a Serra do Mar com uma queda abrupta. E na parte de baixo, a Baixada Santista. Ou, né, o norte, Caraguá, Ubatuba. Ok? Então essa é a escarpa. O tabuleiro é uma situação, quem vai para Porto Seguro vê bem. O tabuleiro ele vai estar nas falésias, ele vai estar no beira-mar. Você vai conseguir ver uma elevação no beira-mar, né? E lá em cima uma área plana, ok? Então é visível, né? Você consegue ver a falésia, você consegue ver o tabuleiro. A escarpa você não consegue ver. Você não consegue ver São Paulo, né, do litoral de Santos. É diferente. Então o tabuleiro é uma área menor, ok? Uma superfície com 20 a 50 metros, bem do ladinho, né, do mar. As categorias de planaltos no Brasil. Então a categoria 1, né, seria planaltos sedimentares, que sofreram com processo epirogenético, ok? Então é onde nós estamos. Nós estamos num planalto sedimentar, ok? Nós não estamos num planalto cristalino. Então Taquaritinga, Monte Alto, Jabuticabal está num planalto sedimentar. Segundo, coberturas residuais de plataforma. Então, aqui nós vamos ver depois que seria mais na área norte do Brasil. Como o nome já diz, é um resíduo, já foi atacadíssimo, né, pelas intempéries ao longo da história.
em núcleos cristalinos arqueados, como Borborema, né? Então, no Borborema você vai ter, né, um planalto com a superfície, com a parte superior, perdão, em forma de arco, né, meio que arredondada, né, bastante desgastado. E na situação 4, chamado de cinturão orogênico. Por favor, não confundam aqui com orogênese. Aqui seria uma espécie de dobra e elevação, mas não confundam com a situação de choque de placas, tá bom? Então, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, a Serra do Espinhaço, todos eles são considerados parte do cinturão orogênico do Atlântico. Então veja, né, o famoso mapa da classificação do relevo brasileiro do Jurandir Rossi. Então, em geral, o nosso território são de áreas baixas. Percebam que a depressão permeia boa parte disso, ok? Então, depressão, planalto e planície. Aqui está aquilo que eu disse a vocês, o cinturão orogênico do Atlântico, unidade 7, planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Então, se eu pudesse falar para vocês guardarem algumas dessas unidades, desses nomes, eu pediria a vocês para guardar pelo menos o número 7, que é planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que vai desde o Nordeste até o sul do Brasil, pegando aqui a nossa capital, São Paulo. A área 21, que é a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Então, a Bacia do Paraná está aqui, gente, ó. O Rio Paraná é o rio que faz a fronteira entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, certo? Mato Grosso, né, Mato Grosso tá aqui para cima, Mato Grosso do Sul, ok? E a área 3, planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, que é justamente onde nós estamos. Então perceba aqui, ó, que a gente viu que antes se acreditava que tinha 3 planaltos no Paraná. Não, um se tornou depressão, que é a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Aqui, né, planície amazônica, 23, ó, é só essa parte interna onde corre o rio Amazonas, que é o principal rio da bacia hidrográfica, tá certo? Para concluir nossa aula, vamos ver alguns cortes, né? E algumas imagens. Então, 3 perfis, 3 cortes do relevo brasileiro: A, B, C, D, E, F. O primeiro, que é o corte da região norte. Então, veja, né? Nós temos 2 planaltos residuais, um mais alto, que é o norte amazônico, e um mais baixo, que é o sul amazônico. A cor, né, cinza representa uma estrutura geológica cristalina e a cor marrom sedimentar. Então vejam que planície mesmo vai ser só essa parte interna. Nós vamos ter uma depressão aqui, uma depressão aqui, certo? Então lembra, depressão, né? Depressão 100 a 400 metros com uma suave inclinaçãozinha. Então nós não vamos ter planície em toda a extensão da região norte, que é um mito que as pessoas acreditam, de que a região norte é uma gigantesca área de planície, que não é verdade. Veja, né, que toda essa região nordestina, do complexo nordestino, era tida por planaltos. Não, é importantíssimo entender que essa região interna, que é onde está a Caatinga, que é onde está o polígono das secas, ela representa uma depressão, porque a situação do relevo nordestino explica por que nós vamos ver depois, né? Por que essa região aqui ela é tão seca, certo? É uma região que fica meio que aprisionada entre 2 áreas altas, que dificulta a circulação
de massas. Então nós temos aqui uma escarpa e um planalto, e essa região meio que presa dentro. E a região, na nossa região, o corte, né, E e F. Então aqui nós vamos estar mais ou menos aqui, galera, ó. Certo? Então, planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, a depressão periférica da borda leste, o planalto e chapada da bacia do Paraná, o rio Paraná, que faz a divisão entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, certo? Então veja, né? É uma área de planalto, só que aqui é um planalto mais baixo do que esse planalto aqui. A estrutura geológica de São Paulo, ó, o planalto ocidental, que vai ser arenito basáltico, então a rocha eruptiva, e aqui o arenito, então por isso que se chama arenito basáltico. Nós estamos justamente aqui, ó, tá vendo? Planalto, arenito, o arenito é areia, seria uma referência à areia. E o basalto é essa terra vermelha, a depressãozinha, o planalto cristalino, né, que a gente falou. E aqui, ó, pensando o litoral de São Paulo, uma área mais plana. E quem vai para o litoral norte percebe que é um litoral com relevo mais acidentado. E o litoral sul tem mais área plana, que é onde está Santos, São Vicente, certo? Aqui é uma foto que eu tirei em Brotas. Então mostra duas superfícies, né, duas geologias distintas. O basalto duro, em forma de pedra, que foi intemperizado e destruído, né? Então eu fui numa cachoeira que uma superfície era de pedra, de basalto, que não havia sido transformado em solo, e a outra de arenito, que aí era barro. Então numa cachoeira o pé doía, na outra o pé embarreava. É bem legal isso em Brotas. Então quem for para lá, atente-se a esse detalhe. E aquilo que eu disse, né? A escarpa, a zona do Planalto Paulistano, a Serra do Mar, que é uma escarpa, e aqui a Baixada Litorânea. Eis um corte do extremo leste do estado de São Paulo, aqui ó, AB, Serra da Mantiqueira e Serra do Mar, passando pelo Vale do Paraíba. Então a Serra da Mantiqueira, uma área mais alta, o Vale do Paraíba é uma área intermediária, é uma área de vale, né, uma área do Rio Paraíba do Sul, e a Serra do Mar, a escarpa e o litoral, né, paulista. Então percebe, essa imagenzinha é muito legal, porque ela mostra pra gente, né, essa área mais baixa, uma vegetação mais típica de Mata Atlântica, né, com a copa mais arredondada, as folhas mais largas. E aqui, ó, é a representação das araucárias, né, que é uma vegetação de latitude média. Então, aonde tem áreas mais altas, elas vão representar uma atenuação do clima. Então, isso faz com que existam araucárias nessa parte superior da Serra da Mantiqueira. É bem legal isso. Quem vai para Poços de Caldas percebe que tem muitas araucárias e um tipo de árvore que a folha dela lembra muito a bandeira do Canadá. E só vai ter em áreas de latitude média. Na América do Sul tem na Argentina e no Uruguai. Mas em lugares altos, como Campos do Jordão, Poços de Caldas, vai ter essas árvores de folha que são folhas aciculifoliadas, são folhas com ponta, em formato de agulha. Eis aqui uma imagem de uma chapada que está presente dentro do Planalto, né? Então, uma chapada ela é constituída por rocha sedimentar, ela forma um tabuleiro na parte superior. Então,
Então, algumas chapadas importantes, como a Diamantina, a Chapada dos Parecis, né? Parecis. O que é uma cuesta? Taquaritinga tem uma cuesta, Monte Alto tem cuestas, certo? Na parte atrás do colégio, que a gente consegue ver ali aquela elevaçãozinha de serra, existe uma cuesta. É um relevo assimétrico. É uma parte superior e uma parte inferior, né? Envolve então uma assimetria, né? Então é como se fosse aquela prova da ginástica olímpica, né? Barras assimétricas, né? Uma barra mais acima e uma barra mais abaixo. Então uma parte mais acima e uma parte mais abaixo. A planície, né? Podendo ser ou litorânea ou podendo ser continental, ou seja, dentro do continente. O nosso Pantanal representa, né, em boa parte, uma planície continental, ok? E as praias, né? As praias, né? Planícies litorâneas, ok? Então é isso, galera, né? Peço que vocês leiam com cuidado esse conteúdo, ele é um pouco extenso, já vou avisando, né? Mas ele é interessante e importante aí para o nosso estudo de geografia em geral. Valeu, abração para vocês, boa semana e até mais.